O Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sua casa. Que a boa mão de Deus te conduza e Ele te dê uma excelente semana. Vamos fazer uma pequena oração? Senhor, nós te louvamos nesta hora. Exaltamos o seu nome que é maravilhoso. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor e fale ao nosso coração. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quando estava pensando nessa música, meditando a respeito da letra dela, que eu gosto muito, eu fiquei pensando que, de certa maneira, todos nós estamos quebrados e precisamos que o Senhor nos conserte, precisamos que Ele nos restaure. Certamente há área na minha vida que precisa de ser restaurada pelo Senhor. Certamente há áreas na sua vida que precisam ser restauradas pelo Senhor. Me escuta quando clamo, fale com Ele, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível
Vamos orar? Senhor, nós precisamos de Ti. Dependemos da Sua misericórdia e da Sua graça. E sabemos que nada é impossível para Ti. Por isso, nessa hora, visita-nos, Deus, nas nossas necessidades e nos abençoe, e nos atenda, e nos torne melhores do que nós somos, para a glória do Seu nome. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Na semana passada nós lemos o Evangelho segundo Lucas no capítulo 6, no versículo 12. Hoje nós vamos ler o 12 e o 13. Está escrito assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Nós temos aqui uma situação que é sempre surpreendente. Jesus se retira da presença dos discípulos, do convívio com eles, e vai para o monte, passa a noite inteira em oração. E quando o dia amanhece, Jesus reúne os seus discípulos e dentre eles separa 12, aos quais ele deu o nome de apóstolos. Recentemente tive uma experiência muito interessante que eu quero compartilhar aqui com você. Eu me encontrei na academia da Polícia Militar com 3 ex-alunas, as 3 oficiais superiores, 2 tenente-coronéis, talvez uma seja coronel, não sei, porque ela deve ter ido para a reserva, deve ter se tornado veterana, e se ela era tenente-coronel e se tornou veterana, provavelmente ela seja coronel. E elas lembraram ali que elas foram minhas alunas. Há muito tempo eu não dou aula. Eu gosto muito de dar aula, mas há muito tempo abri mão de dar aula. Hoje em dia eu não dou mais aula, apenas me dedico ao meu ministério e ao exercício da capelania lá na escola. Mas, apesar de terem sido minhas alunas há muitos anos, há mais de 20 anos, elas começaram a falar comigo a respeito das minhas aulas. E uma delas me falou assim: até hoje eu uso aquilo que o Senhor ensinou na sala de aula. E não tem nada melhor para um professor, né? Ouvir de seus alunos que o seu ensino foi importante e foi útil, e que ela usa este ensino até hoje. E ela estava se referindo especificamente a uma aula de solução de problemas, no qual eu falei sobre um método, uma estratégia de solução de problemas chamado de pequenas vitórias, né? Normalmente, quando nós nos deparamos com grandes problemas, nós tendemos a ficar paralisados. Meu Deus, o que eu faço agora com esse grande problema? Essa estratégia chamada de pequenas vitórias, ela recomenda você pegar esse problemão. Então você tem um problemão que você não sabe como lidar. Então você divide esse problemão em pequenos probleminhas. E você começa pelo mais simples. Qual é o problema mais fácil nesse problemão? Qual é o problema? Dividiu em probleminhas. Qual é o probleminha mais fácil de resolver? Aí você vai e resolve esse pequeno probleminha. Aí você resolveu esse, você passa para um segundo, passa para um terceiro. E o conceito de pequenas vitórias, ele diz que à medida que você vai resolvendo esses pequenos problemas, a solução desses pequenos problemas vai afetar o problemão e você vai resolver então o problemão. Esse é um conceito, essa é uma estratégia chamada de small wins ou pequenas vitórias, que eu ensinei lá quando dava aula de policiamento comunitário, especificamente na aula de solução de problemas. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que você faz
quando enfrenta problemas difíceis, quando enfrenta grandes problemas ou problemas difíceis, ou quando você tem que tomar decisões, seja uma decisão pequena, seja uma decisão maior e que vai impactar de certa maneira a sua vida, o seu trabalho, a sua empresa, a sua família. O que você faz? Como você se comporta diante de problemas e da necessidade de tomar decisões? Você segue algum método? Você tem alguma estratégia quando você vai tomar decisões? Algumas decisões que nós tomamos podem impactar a nossa vida de maneira muito significativa e podem mudar a nossa vida. Mas nem sempre nós temos um método para tomar essas decisões, para enfrentar grandes problemas, né? Eu estou juntando as duas coisas aqui, né? É o que você faz para lidar com grandes problemas e o que você faz para tomar decisões. Algumas pessoas, quando elas tomam decisões, né, elas não raciocinam muito, elas não usam um método, elas vão ali mais ou menos no método que eu chamo do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, o que acontecer é isso mesmo. Então deixa a vida me levar, a vida leva eu e vou vivendo aqui e deixa o barco correr. O que acontecer é isso mesmo. Eu ia dizer que tem algumas pessoas que vivem assim, mas é possível que haja muitas pessoas que vivem assim, que deixam as coisas correrem soltas, deixa a vida mesmo ir cuidando. Algumas pessoas chamam isso, sabe como? Teoria da água. Vamos aplicar a teoria da água. O que é isso, teoria da água? A água acha o caminho dela, né? Você solta a água, ela vai achar o caminho dela. O problema é que às vezes a água ela vai por caminho que não é bom para você e ela vai destruindo, abrindo buraco e ela pode jogar a casa no chão. Se você usa uma metodologia, vou usar a metodologia da água, a água acha o seu caminho. Bom, muitas vezes o caminho que a água escolhe pode jogar a sua casa no chão. Certa vez, na outra casa que eu morava, eu tive que jogar um muro inteiro no chão e refazer o muro, porque a água, um cano furou e a água achou um caminho dela e ela lavou tudo debaixo do muro e o muro fez aquilo que as pessoas chamam, né, de selar o muro. De repente eu olhei para o muro e ele estava assim, né? Ele estava com uma curva e eu disse, meu Deus, o que é isso? Debaixo do muro a água achou o seu caminho e estava jogando o muro no chão e se eu não corrigisse era perigoso jogar a casa no chão. O que você faz? Algumas pessoas vão fazer igual o Zeca, né? Deixa a vida me levar. Outras podem fazer como lá o outro grupo lá mais pop, né? O Titãs, né? E deixa o acaso. O acaso vai me conduzir enquanto eu andar por aí. Se nós pegarmos o Evangelho de João e lermos o Evangelho de João ali no capítulo 13, no versículo 15, nós vamos encontrar Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, fazendo uma declaração que eu gosto muito. Jesus diz assim para os discípulos que estão assustados por terem visto Jesus, o Mestre, lavar os pés deles. E Jesus para e pergunta para eles, vocês entendem o que eu fiz? Eles, claro, não entenderam nada. Jesus então diz para eles, eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam como eu fiz. Jesus não está falando especificamente do ato de lavar os pés. Ele está falando sobre servir, é claro. Mas ele está falando também dos 3 anos em que eles viveram junto e tudo que Jesus fez foi um modelo, foi um exemplo para os discípulos, para os apóstolos, de como eles deveriam viver. Eles deveriam andar como Jesus andou, sorrir como Jesus sorriu, né? Falar como Jesus falava, cuidar das pessoas como Jesus cuidava. Então esse é o que Jesus estava fazendo, dando o exemplo. E no caso específico que nós lemos, Jesus tinha uma grande decisão para tomar. Jesus ia fazer uma coisa muito importante. Jesus ia separar os 12 apóstolos, aqueles que iam tocar todo o projeto dele. Pensa bem,
Se Jesus escolhe errado, se aquela equipe dos 12, dos quais um se perdeu, um era o filho da perdição, Judas Iscariotes, imagine se Jesus faz uma escolha errada e ele depois morre na cruz, passa a autoridade para os discípulos, para os apóstolos, e eles não estão preparados, não são as pessoas certas, não têm o coração certo, não são pessoas que se submetem à direção do Espírito. Imagina, Jesus deixou os discípulos sozinhos? Não. Órfãos? Não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu disse e vai ensinar muitas outras coisas. Jesus não deixou os discípulos órfãos, ele deu o Consolador, o Espírito Santo, porém, Jesus precisava de pessoas que ouvissem o Espírito Santo, que acatassem o Espírito Santo, que tivesse um coração que pudesse ser dirigido, um coração quebrantado, um coração obediente, um coração ensinável. Então, o texto passa aqui assim de maneira rápida, né? O Lucas fala em 2 versículos aqui que nós lemos. Jesus se separou dos discípulos e passou a noite em oração. Se você pegar a palavra de Deus e orar, nos momentos mais importantes da caminhada de Jesus aqui na terra com os discípulos, Jesus fará isso. Jesus vai passar tempo em oração. Jesus ora no Getsêmani. Jesus, ele ora quando ele vai, antes de ser preso, em João capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos ao Pai, não apenas por aqueles, mas também por outros que viriam. Então, antes de decisões importantes, antes de momentos importantes, nós encontramos Jesus a orar e orar seriamente. Aqui no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13, Jesus se separa uma noite para orar. Amanheceu o dia, Jesus passou a noite em oração, Jesus reúne os discípulos e separa aqueles que ele chamaria de apóstolos, aqueles que ele colocaria por cabeça. Ele passaria autoridade para eles e passaria a missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. O que você faz quando você toma ou precisa tomar sérias decisões? Jesus, quando ele precisava tomar sérias decisões, Jesus, ele parava para orar. Talvez Jesus não precisasse passar tempo em oração para tomar decisões, uma vez que ele conhece tudo, que ele conhece o coração. Jesus tem, como Deus, Jesus tem os atributos de Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Se nós pararmos para pensar, será que Jesus precisava de fazer isso? Precisava porque ele estava a ensinar os discípulos uma metodologia, uma maneira de viver e uma metodologia para enfrentar problemas. O que, meu irmão, minha irmã, você faz quando precisa tomar sérias decisões? Você ora quando você precisa tomar grandes decisões, decisões que vão impactar sua vida? Você ora quando você enfrenta momentos difíceis? Quando nós precisamos tomar decisões, quando nós enfrentamos problemas difíceis, é uma boa prática. Na verdade, eu posso dizer para você que a melhor prática é nós passarmos tempo em oração para ouvir o Espírito, para discernir qual é a vontade, o propósito de Deus para aquela situação. Muitas vezes em aconselhamentos eu converso com as pessoas e eu falo com elas e elas têm que tomar decisões. Sabe o que acontece com muitas pessoas com as quais às vezes eu aconselho?
A pessoa chega para mim para um aconselhamento, mas eu percebo que ela já tomou a decisão. Ela não quer buscar uma direção de Deus, ela está seguindo o próprio coração, né? A Bíblia diz que o enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. Muitas vezes as nossas emoções nos confundem. E a gente, guiado pela paixão, pela emoção, pela moda, por qualquer coisa, por qualquer sentimento, a gente às vezes deixa de ouvir o Espírito e a gente faz empolgado. A gente toma decisões, faz escolhas, fecha negócios, abre empresa e faz coisas sérias que impactam a nossa vida, sem antes perguntar para Deus: Senhor, qual é o propósito do Senhor nisso? Deus, o Senhor aprova isso? Senhor, eu posso fazer isso? Muitas vezes quando eu pergunto às pessoas assim, você já orou? Ela fala assim, já orei. Mas às vezes ela fez uma breve oração, Senhor me abençoe, a gente faz muitas vezes, Senhor me abençoe nesse dia, me livra do mal. Senhor, me ajuda, abre essa porta para mim. Só fez uma pequena oração assim, pronto. Senhor, abençoe esse negócio que eu vou fazer, abre essa porta, em nome de Jesus, amém. E a pessoa faz essa pequena oração assim, oração de segundos. Aí você pergunta para ela assim, você orou? Ela, orei. Você buscou a direção de Deus? Busquei. Você está certo que essa é a vontade de Deus? Estou. Mas às vezes, se você pegar Jesus, ele passou a noite inteira em oração. Jesus não fez uma breve oração. Jesus buscou ali o discernimento, a direção, ele passa tempo. Jesus está a nos ensinar. Como que eu vou então fazer isso? Eu não posso simplesmente fazer uma pequena oração e achar que pronto. Às vezes dá certo, você fez uma pequena oração e você já discerniu que aquilo é a vontade de Deus. Mas às vezes o seu coração ainda não está em paz, às vezes você está em dúvida, você vai buscar um aconselhamento e o seu coração ainda não está seguro, firme, que aquela é uma boa decisão, uma boa escolha. É uma boa solução para a situação que você está enfrentando. Por isso é bom orar. A Bíblia diz, até nós sabemos qual é a vontade de Deus. Aí é um grande desafio, né? Uma das maneiras da gente saber qual é a vontade de Deus é quando você ora e você sente paz no seu coração. E aquele peso da dúvida, aquela angústia, será que é isso mesmo? Isso sai. Ou Deus provê alguma coisa, alguma palavra, algum sinal, alguma direção, de alguma maneira, alguma palavra confirma aquela paz no seu coração, né? A Bíblia fala de Gideão, que recebe uma palavra do anjo, do próprio anjo, e ainda assim ele busca uma confirmação, duas confirmações. Então, muitas vezes, é importante, parece que é incredulidade, mas não é, não. E Deus não fica chateado com essas coisas, Deus não se aborrece quando você busca orientação. Na verdade, é o desejo dele. A Bíblia diz que Jesus é maravilhoso conselheiro, que nós ouviríamos, à medida que caminhamos, nós ouvimos a voz do Senhor, a voz do Espírito dizendo, este é o caminho, anda nele. O Senhor, é desejo dele nos dirigir, nos dar direção. Porque ele não está interessado no nosso fracasso, ele não está interessado no nosso sofrimento. Pelo contrário, Deus está interessado em nos dirigir, nos dar vitória, em nos orientar, em nos guiar, em trazer provisão para a nossa vida. Por isso é importante você orar até que você tenha discernimento a respeito da vontade de Deus. E uma das maneiras que isso acontece é quando eu sinto paz no meu coração. Mesmo sentindo paz no meu coração, não tenho dúvida mais, não tenho angústia, não me preocupo com isso, meu Deus. Sabe, eu fiz a oração, saiu aquele peso das minhas costas, eu tenho uma convicção no meu coração que essa é a vontade de Deus, mas ainda assim eu posso buscar uma confirmação na palavra, num conselho de uma pessoa que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode, olha, estou pensando em fazer isso, eu já orei, mas qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha?
Sabe, meu irmão, eu gosto sempre de falar que há dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria de Deus, que nos é dada aqui gratuitamente na palavra de Deus. Existe a sabedoria dos homens. Os homens têm seus métodos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós também sabemos tomar decisões, sabemos pesar custo e benefício, sabemos colocar as coisas numa planilha e ver o risco, fazer análise de risco e pesar o custo e o benefício daquilo ali. Nós sabemos fazer isso. Isso é a sabedoria do homem. Nós criamos estratégias, nós criamos métodos. Você acha que o método de pequenas vitórias e small wins é alguém que parou, pensou, analisou e criou uma metodologia que funciona? Então nós sabemos fazer análise de custo e benefício, avaliação de risco, nós sabemos fazer isso, é a sabedoria do homem. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós recebemos de Deus racionalidade, recebemos também emoção, né? Às vezes a emoção atrapalha, às vezes a emoção toma conta e eu quero fazer, eu estou doido para fazer, eu quero ter essa experiência e você... Só que Deus fala assim, não, essa porta está fechada. Existe a sabedoria dos homens e existe a sabedoria de Deus, que ela está expressa aqui na palavra de Deus de maneira clara. Por isso é importante estudar e conhecer a palavra de Deus. E existe também a sabedoria de Deus que se manifesta por ação do Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus fala conosco, fala ao nosso coração, nos dirige. Como você toma decisões. Jesus orava o tempo todo e ao tomar decisões difíceis, ao enfrentar graves problemas, Jesus no Getsemane, ele vai ser preso, torturado, crucificado. E Jesus se apresenta, sabendo de tudo isso antecipadamente, ele se apresenta no Getsemane diante do Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Diante de grandes dificuldades, de grandes problemas. Qual o exemplo que Jesus nos dá? Jesus para e ora. E ele ora até ter o discernimento, até ele ter certeza. Jesus não faz uma breve oração, ora a noite inteira para escolher os discípulos. Ora uma vez, duas vezes, três vezes. Pai, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Ora até ter discernimento. Eu dei para vocês o exemplo, diz Jesus. Jesus nos mostra o que nós devemos fazer para não errar. O desejo de Deus é nos dirigir. O bom pastor quer nos guiar. Como está escrito lá no Salmo 23. Pastos verdejantes, águas tranquilas, andar conosco no vale da sombra da morte e nos levar para a casa dele. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É isso que o Senhor quer, que a bondade dele, a misericórdia dele nos acompanhe todos os dias da nossa vida e no fim, que nós habitemos na casa do Senhor para sempre. E o Senhor fala, o Espírito fala e você precisa aprender a discernir a voz dele. Como que eu faço isso? Ouvi um testemunho de uma pessoa ontem, um testemunho tão maravilhoso de uma pessoa que estava enfrentando graves problemas. Problemas conjugais, ele ainda não era casado, era noivo, mas de repente as coisas começaram a desandar. E ele disse para mim que combinou com a noiva dele, falou assim, vamos orar, vamos jejuar 2 dias e vamos orar a respeito dessa situação. E ele disse que estava trabalhando, ele é soldado da polícia, e o colega dele falou assim, vamos tomar café? E ele falou com o colega dele assim, pode ir lá tomar café que eu vou ficar aqui. E ele disse que se retirou, enquanto o colega foi tomar café na viatura, ele se retirou para um lugar e foi falar com o pai. E ele falou com Deus, Senhor, eu estou com saudade do Senhor, que oração tão linda. Eu falei assim, Deus se agradou muito de ter ouvido essa oração sua. Ele falou assim, Senhor, estou com saudade de ti, estou com saudade de ouvir a sua voz. Eu estou com saudade de receber direção do Senhor, de ouvir a sua voz. E ele separou tempo
para ouvir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus, para receber direção de Deus na vida dele. E ele falou comigo assim, que depois disse assim, na oração ali, conversando com Deus, ele falou assim: Senhor, eu quero te pedir um sinal de que o Senhor está me ouvindo. Eu quero te pedir que nos próximos 7 dias eu ganhe uma Bíblia de presente. E ele então estava ali testemunhando que Deus ouviu a oração dele, respondeu a oração dele. Meu irmão, minha irmã, Deus quer isso. Deus quer que você... Deus tem saudade de você. Certa vez Deus falou isso comigo. Deus falou comigo assim: eu estou com saudade de ouvir você tocando piano para mim. Você acredita que Deus falou isso para mim? Meu filho, eu estou com saudade de ouvir você tocando piano. E eu que toco tão mal, né? Tão sofrido o meu piano ali, tão lutado. E o Senhor fala assim: meu filho, eu estou com saudade de ouvir você tocar piano para mim. Meu irmão, minha irmã, você precisa saber e ter a certeza que Deus deseja ter comunhão com você em todas as coisas, em todos os momentos. Por isso eu falei com um soldado assim: Deus gostou demais de ouvir essa oração que você fez. Senhor, eu estou com saudade de ti, saudade de ouvir a sua voz. Que coisa mais linda, não é verdade? Deus está com saudade de você, Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus deseja participar da sua vida, Ele quer participar de tudo, dos pequenos momentos da sua vida, às grandes decisões que você vai tomar. E aí, como você enfrenta problemas? O que você faz para tomar decisões difíceis? Você tem buscado discernir a voz do Espírito? Você tem buscado a direção do Senhor? Ele tem saudade de nós. Deus é tão maravilhoso, não é? Deus tem saudade de nós. Senhor, obrigado por sua bondade, por seu amor e por sua misericórdia. Obrigado pela graça do Senhor que nos alcança. Obrigado pelo conselho do Espírito, pela presença do Espírito, por sermos a habitação do Espírito. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso conselheiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o exemplo. Que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz. Senhor, está escrito na sua palavra que o ouvido que ouve, o olho que vê, é o Senhor quem dá. Dá-nos o ouvido que ouve a sua voz. Abre os nossos olhos para nós compreendermos a sua vontade. Nos ajuda, nos ensina no caminho que devemos andar. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Participe da vida dele. Fale, Espírito Santo, neste momento, poderosamente ao coração dele, ao coração dela. E o traga de volta ao Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude no nosso caminhar. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. E eu te peço que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, abençoa com uma excelente semana. Abre os ouvidos dele, Deus, dela, para ouvir a sua voz. Que o seu Espírito fale durante toda essa semana ao coração do meu irmão, da minha irmã. Este é o caminho, anda nele. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão. Minha irmã, para te conduzir, para te guardar, para te guiar, para te ajudar nos momentos difíceis e nos momentos fáceis, nas soluções complexas que são maiores do que você e nas coisas mais miudinhas. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e que você receba do céu sabedoria para viver. Eu te abençoo com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.